Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 14 de dezembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, perguntou Jesus: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas, em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu-lhes. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus nos traz para uma reflexão 2 perguntas. Primeira pergunta: o que vos parece? E uma segunda pergunta: qual dos 2 fez a vontade de meu Pai? Jesus traz aqui para nós 2 perguntas em que, se você for responder elas separadamente, Jesus vai nos mostrar o quantas vezes nós somos errados quando nós queremos julgar o próximo. O que vos parece? Se você se adianta em responder essa primeira pergunta, ouvindo em que um filho responde um não ao pai e o outro responde sim ao pai, o qual lhe parece que realmente te traz uma questão negativa? O primeiro, que foi desobediente ao pai, que disse não a um pedido do pai? Mas Jesus vem com a segunda pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Porque é nessa pergunta onde Deus vem tocar no nosso coração. Qual dos 2 nós somos inseridos? É aquele que faz a vontade do Pai ou é aquele que não faz a vontade do Pai? Nós precisamos fugir dos julgamentos, mas muito mais do que fugir dos julgamentos é entender o que cada um está oferecendo ao Pai. O primeiro diz não, se arrepende e vai trabalhar. O segundo diz sim e faz completamente ao contrário, não vai. Deus, muitas e muitas vezes, nos convida a algumas situações e nós podemos responder sim ou responder não. Mas nós precisamos ver se estamos fazendo a vontade do Pai. Jesus traz aqui a continuação desse evangelho, dizendo aos doutores da lei, aos sacerdotes, em que os publicanos e as meretrizes precedem no reino de Deus. Eles estarão no reino de Deus na frente deles, porque esses fazem a vontade do Pai. Na concepção do mundo, esses são os que são os pecadores, esses são os que não são corretos em suas religiões, esses são aqueles que são diferentes dos doutores da lei, dos escribas. Mas
pelo que Jesus aponta no Evangelho, esses são aqueles que fazem a vontade do Pai, porque ouvem a palavra e se convertem. Eles ouvem a palavra, aceitam a palavra e mudam completamente de vida. Não que esses publicanos e meretrizes vão continuar a sua vida no caminho do pecado, não. Mas eles fazem a vontade do Pai porque ouvem e mudam o caminho da sua vida, mudam o caminho da sua história. Os publicanos e as prostitutas, ao ouvirem João Batista, acreditam que Jesus está vindo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é aquele que vai salvar. E quando eles ouvem, eles mudam de vida e fazem a vontade desse Deus que é Pai. Se nós ficarmos parados na primeira pergunta, o que vos parece? Iremos apontar os dedos para os pecadores, para os publicanos, para as meretrizes. Mas nós precisamos saber de qual lado da pergunta nós estamos. Aqueles que fazem a vontade do Pai ou aqueles que não fazem a vontade do Pai. Nós devemos deixar esses julgamentos de lado e partir se aprofundando mais no Evangelho. Porque se pararmos no primeiro versículo, Jesus nos perguntar: o que vos parece? A desobediência do primeiro filho, quantas e quantas vezes nos choca, quantas e quantas vezes traz para a gente um escândalo, dizendo que filho sem educação. Mas esse mesmo filho que choca é aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que se arrepende daquele não que ele deu a princípio. E a partir daquele não ele cria forças e coragem para dizer o seu sim em ações. Normalmente, nós ficamos em palavras e não mudamos as nossas vidas. Ficamos em palavras e não mudamos nossas atitudes. Jesus nos convida a nos arrepender daquilo que dissemos e começar a agir, fazer a vontade do Pai. Precisamos trazer para nós esse Evangelho de hoje, porque o que nós temos de concreto é o agora, é o hoje, é o nesse momento. Não podemos ficar esperando e fazer aquilo que o Pai nos pede. Fazer a vontade do Pai é fazer a vontade daquele que se arrependeu e que entende que esse Deus é maravilhoso, é cheio de amor. Aquele que a princípio diz o seu sim e não faz a vontade do Pai, fica esperando um Deus só de misericórdia, sem ser um Deus de justiça. Diz sim e não muda, diz sim e não muda, proclama o Evangelho e não muda de vida. Nós precisamos assumir a nossa condição e saber qual dos dois filhos nós somos. Aquele que diz não e faz, que muda de vida, ou aquele que diz sim, mas não se arrepende, não pede perdão e fica vivendo da mesma maneira. Jesus dá o exemplo desses dois filhos e nós temos a obrigação de assumir as consequências daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos. Porque Jesus aqui diz que aqueles que fazem, que se arrependem, que se convertem, esses vão preceder ao reino dos céus. Que Deus abençoe o dia de hoje e que nós possamos dizer o nosso sim fazendo, mudando a nossa vida. E não precisar esperar falar um não para mudar. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Que o nosso sim seja para Deus e o nosso não para o pecado.
Deus abençoe a todos e até amanhã.